Ageu, capítulo de número 1, irmãos. Versículo de número 5, por favor. O texto diz o seguinte: Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam para um monte, para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou desde Ageu, Senhor, até Apocalipse. O Senhor falou desde Gênesis, Pai, até Apocalipse, Pai. Obrigado, Jesus, porque toda a Tua palavra, Jesus, ela é inspirada, ela é útil, Senhor, ao ensino, à repreensão, ela é útil às nossas vidas, Jesus. O Senhor tem muito a nos ensinar através desse livro tão pequeno. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos dê o Teu Espírito, livra-nos do erro, Senhor, livra-nos de entender Tua palavra de modo errado, de dizer o que ela não fala. Enfim, Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser fiéis ao Senhor, na correta interpretação da Tua palavra, e que isso produza arrependimento, que produza alegria, que produza santidade, que produza resultados que Te tragam louvor, Jesus. É no nome do Senhor que nós Te oramos. Amém. Irmãos, quando falamos de um livro tão pequeno, de um livro tão, por muitos, tão pouco conhecido, é importante que antes mesmo de a gente entrar na mensagem propriamente dita, a gente saiba algumas informações básicas sobre o autor, sobre o contexto que ele estava inserido e sobre o livro como um todo. E era exatamente assim que eu gostaria de começar hoje com vocês. Quem seria este homem conhecido por Ageu? Nós conhecemos muito pouco sobre ele. A Bíblia mesmo, o próprio livro que tem seu nome, não nos informa muitas coisas sobre Ageu. Diferentemente daquilo que vimos semana passada, por exemplo, em Ezequiel, quando é falado que Ezequiel era um sacerdote, no caso de Ageu a gente não observa nenhuma informação deste tipo. Não é dito se tratava de um levita, se tratava de, enfim, daquela família. O que nos é dito é apenas que o seu nome era Ageu, e que o Senhor o chamou e deu a ele uma mensagem que deveria ser proclamada a Judá, ao reino do sul. O que nos dá a entender o fato de ele não ser citado, que Ageu era uma pessoa muito importante, visto que não precisava ser citado e mesmo assim as pessoas poderiam entender, logo se tratava de uma pessoa muito importante. O que mais sabemos sobre este homem de nome Ageu, nós sabemos através de Zacarias capítulo 2, versículo 8, que provavelmente se tratava de um homem que nasceu em Jerusalém, que havia presenciado o exílio desde o seu início, que experimentou ser tirado de sua terra natal pelos babilônicos e ser levado à Babilônia, com homens, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Se tratava de um homem, portanto, velho. Depois de 70 anos de exílio, aquele homem já estava em uma idade certamente avançada. O Senhor o chama para um ministério relâmpago. Quando nós observamos o texto de Ageu, nós vemos que se tratam apenas de 4 mensagens que se passam em aproximadamente 4 meses. O que nos leva a entender que Ageu viveu muito tempo na Babilônia, grande parte da sua vida, a maior parte da sua vida. Quando ele regressa para Jerusalém, ele é chamado por Deus, Deus dá uma mensagem àquele homem e ele prega. E logo depois nós não sabemos o que acontece com ele. Sobre o livro, nós sabemos, como eu disse, é um livro dividido em 4 partes. 4 mensagens são dadas àquele profeta. Mensagens de confronto, apesar de ser mensagens extremamente pequenas, são mensagens extremamente, irmãos, importantes. O que nós também podemos ver deste homem é que se tratava de um profeta pós-exílico. A maioria das vezes na Bíblia a gente encontra profetas que pregaram antes de serem levados para o cativeiro na Babilônia. No caso de Ageu, não. No caso de Ageu, assim como Obadias e Zacarias, eles pregam depois desses 70 anos de exílio, de cativeiro na Babilônia. Sabendo um pouco sobre Ageu e sobre o livro,
sabendo basicamente algumas coisas desse profeta, é importante que a gente também entenda o contexto que estava inserido este livro. No ano 606, irmãos, Jerusalém é levada cativa em direção à Babilônia. Aquele povo é arrancado de sua terra natal, arrancado de suas raízes e levado ao cativeiro na Babilônia. É nesse tempo, no ano 606, que Daniel e seus amigos são levados, uma primeira remessa de judeus são levados em direção à Babilônia. Logo mais, no ano 597, uma segunda remessa de judeus passam a ser levados para lá. É nessa segunda remessa que provavelmente Ezequiel, o profeta que prega dentro do exílio, é levado, juntamente com um outro grupo de judeus. Depois passa-se mais um tempo, por volta do ano de 587 a 586 a.C., nós encontramos um cerco. A Babilônia vai aos muros de Jerusalém, cerca Jerusalém e durante um ano permanece ali. Por fim, depois desse cerco de um ano, Jerusalém é destruída, queimada e, mais do que isso, os muros, ou melhor dizendo, o templo do Senhor vai ao chão. Passa-se um tempo. No ano 538, passam-se vários anos. Finalmente a Babilônia vai ao chão também. Aquela que levou ao cativeiro os judeus, vários judeus de Jerusalém, agora eles passam a serem destruídos. Eles são destruídos pelo Império Médio-Persa. Um grande império surge, devasta completamente a Babilônia e passa a dominar agora as nações. Aquilo que antes era responsabilidade, aquilo que antes estava submetido ao domínio, ao poder babilônico, agora passa a servir aos medo-persas. O primeiro imperador, o grande imperador daquele império que surge e que domina a Babilônia, se chamava Ciro. Juntamente com a sua subida, o texto de Neemias, Esdras, melhor dizendo, nos informa que esse homem que sobe ao poder, ele sabe da situação dos judeus. Ele é informado a respeito da situação daquele povo. E ao saber a situação dos judeus que estavam em exílio há 70 anos, ele baixa um decreto, ele assina um decreto, permitindo que os judeus que estavam trancafiados na Babilônia, que estavam na Babilônia por muitos e muitos anos, voltassem para a sua terra natal, a fim de construir o templo do Senhor. Mas Ciro, o imperador medo-persa, ele não apenas assina um decreto permitindo a ida, ele também patrocina. Ele é responsável por patrocinar a construção do templo. É esse o cenário que nós encontramos quando vamos a Ageu. O que acontece depois dos judeus irem novamente à sua terra natal, chamada Jerusalém, ao Reino do Sul novamente? De início, aqueles por volta de 50 mil homens, 50 mil pessoas, uma segunda geração do cativeiro, tendo em vista que aqueles que foram, depois de 70 anos, muitos, a grande maioria, morre. Uma nova geração surge. Não vai a maioria dos judeus que estavam na Babilônia em direção a Jerusalém. A gente talvez se pergunte por que não? Por que aqueles homens, depois de tanto tempo em terra estrangeira, depois de tanto tempo longe de casa, ao receber a oportunidade de voltar aos seus lares, por que permanecer no exílio? Eles não tinham contato com Jerusalém. Eles tinham seguido o conselho de Jeremias, que disse: casem-se, deem-se em casamento, plantem, trabalhem pela prosperidade da Babilônia, vocês permanecerão aí. Os novos israelitas babilônicos que nascem naquele lugar, eles criam profundas raízes com a terra, com a cultura, sobretudo com os deuses babilônicos. Ao receber a possibilidade de voltar para a sua terra, eles não aceitam. Diante de si está prosperidade, diante de si está estabilidade, diante de si está conforto. Para que voltar de um lugar assim em direção a um lugar onde só se vê destruição, tragédia, caos, fome, miséria? Eles permanecem. Esses que vão a Jerusalém, começam a reconstrução do templo, estabelecem os alicerces, montam um pátio do templo, a primeira parte da construção, mas logo depois, diante de vários desafios,
o texto nos mostra que aqueles homens desanimam. Os israelitas desanimam diante do desafio. Haviam várias coisas ao seu redor que dominavam o seu coração e que impediam, que colocavam um balde de água fria sobre eles. Por exemplo, quando os judeus eles chegam à Babilônia, eles encontram as terras completamente devastadas. Havia fome, havia um caos financeiro. As casas que eles herdaram dos seus antepassados estavam completamente em ruínas. Tinha muito trabalho a ser feito. Qual era a outra dificuldade que eles encontravam ao voltarem para a sua terra local? Perseguição. Os samaritanos, eles estavam se opondo à construção do templo. Primeiramente, eles oferecem um braço de ajuda. Os judeus rejeitam. E por que rejeitar a mão de obra em momento de tanta necessidade? Aceitar mão de obra, aceitar apoio dos samaritanos não significa necessariamente ter mais mão de obra. Os samaritanos se dobravam diante dos deuses dos assírios. Aceitar o apoio dos samaritanos era aceitar a apostasia em meio ao povo. Por isso, aqueles homens rejeitam o apoio dos samaritanos, devido a isso, surge perseguição. Os samaritanos passam a perseguir, de fato, a construção do templo. Este é um dos motivos, perseguição. E, por fim, um outro motivo que nós encontramos era a própria oposição dos que estavam dentro. Se não bastava os que já estavam do lado de fora, agora melhor dizendo, se não bastava aqueles que estavam do lado de fora, agora os que estão do lado de dentro também se opõem. Os mais velhos, aqueles que estavam lá em Jerusalém ou na Babilônia desde o início, 70 anos, que viram o templo de Salomão, quando observam aquela nova construção surgindo. Aqueles que já viram o templo de Salomão, parecendo aquele lá de São Paulo, quando eles observam mais ou menos os alicerces da construção, eles veem um IPBE. Nossa, como vocês podem se dedicar a isso? Nós vimos a glória do templo de Salomão, agora vocês fazem isso. E perseguem, se opõem também. E aquilo traz desânimo àqueles irmãos. É diante desse contexto, um contexto nada fácil, um contexto onde há oposição de todos os lados, há motivos para desculpas de todas as maneiras, em todas as direções, que Ageu escreve, irmãos. Eu peço que você leia o verso de número 1 do texto. O texto de Ageu começa dizendo: no primeiro dia do 6º ano, do 2º reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Duas informações importantes. A primeira delas é os destinatários deste livro. Esse livro estava endereçado a 2 nomes. Um representante civil do povo, chamado Zorobabel, e o representante religioso do povo, conhecido por Josué. Outra informação importante, a primeira frase que o texto começa: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano. Quando nós vamos ao livro de Levítico, nos é dito que este dia era o dia de comemoração da festa da lua nova, uma típica festa judaica. O que nos leva a entender com isso que naquele exato dia havia um grande número de pessoas reunidas perto das ruínas do que restou do templo. Toda a nação, ou pelo menos boa parte da nação, estava reunida naquele local. Ou seja, Ageu tinha um público a pregar. E ele começa a pregar dizendo no verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo ainda não chegou, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Notem como o Senhor, e não Ageu, mas como o Senhor chama Judá. O Senhor chamou Judá por várias vezes como meu povo, como a menina dos meus olhos. No texto nós encontramos o Senhor dizendo sobre Judá: este povo. Vocês conseguem perceber a indiferença ou o desgosto de Deus com o seu povo? Qual a motivação para isso?
porque o Senhor está assim com Judá. Verso 3. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Os babilônicos haviam destruído o templo do Senhor, como nós vimos. O suntuoso templo de Salomão agora estava em pedaços, em ruínas. Jerusalém, ou melhor dizendo, os judeus, foram enviados para Jerusalém com um propósito muito específico, qual Ciro até deu dinheiro do próprio bolso dele. Reconstruam o templo do Senhor, do seu Deus. O que eles fazem? Conforme diz o texto, eles reconstroem sim. Eles não ficam parados, eles não deixam de trabalhar. Eles só deixam de trabalhar, de reconstruir para a pessoa certa. Ao invés de construir o templo do Senhor como era a vontade de Deus, eles passam a reconstruir as suas próprias casas. E detalhe, estas casas não eram simples casas. Estas casas eram, talvez na sua versão, uma versão um pouco mais antiga. Almeida, atualizado, revista corrigida, esteja dizendo casas apaneiladas. Não sei se a sua está dizendo isso. NVI não fala casas de fino acabamento. O que seriam essas casas apaneladas ou de fino acabamento? Aqueles homens estavam trazendo madeira de Tiro e de Sidom. As mesmas madeiras que foram retiradas para o templo de Salomão. Madeira cara. O luxo dessas casas era um luxo, era um tipo de casa que se comparava às casas dos reis, às casas dos mais nobres homens. O que estes judeus estão fazendo eles gastam tudo para si. Eles investem muito consigo mesmos. Enquanto esquecem, enquanto abandonaram, enquanto desprezaram a construção do templo do Senhor. É essa a acusação de Deus contra o seu povo. Este povo passou a voltar os olhos para si, enquanto esqueceu da minha vontade para a vida deles. Eles abandonaram a minha casa, ela está em completa ruína, as suas casas. No entanto, pelo contrário, está um brinco. Quais são as consequências de tal comportamento dos judeus? O que ocorre, o que vem por eles quebrarem a aliança, por eles abandonarem a vontade de Deus a fim de abraçar as suas próprias vontades ou abraçar o seu próprio conforto. O texto continua dizendo, versos 5, 6, 10 e 11. Assim diz o Senhor, vejam onde os seus caminhos o levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. 10 e 11, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, vinho, azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A pergunta que devemos fazer aos judeus, valeu a pena? Vocês conquistaram o que tanto procuraram ter? Vocês estão satisfeitos com os resultados de tal investimento? Se mostrou um investimento realmente bom, bem-sucedido? A resposta é claramente não. Eles violam a aliança de Deus. Qual é o resultado? O resultado previsto pelo próprio Deus. Se vocês violarem a minha aliança, se vocês descumprirem a minha aliança, Deuteronômio 28, 38 a 40, ele mostra exatamente o que aconteceria com o seu povo. O texto diz... O texto do Senhor diz assim, vocês semearão muito em sua terra, mas colherão pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes a comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. O que o Senhor promete ao seu povo como consequência da sua desobediência é maldição e não bênção. É uma consequência natural de quebrar o pacto. Deus entregou os homens aos seus próprios caminhos. Vocês
estão satisfeitos com aquilo que plantaram? Fugir da vontade de Deus nunca trará resultados positivos. Fugir da vontade de Deus nunca poderá satisfazer o coração de um homem. Aqueles homens investiram muito. O resultado natural para a gente talvez seja, eles ganharam muito. Quem investe muito em bolsa, na bolsa de valores, recebe muito. Não. Se você investir errado, você sai falido. Foi exatamente isso que aqueles homens experimentaram. Mas como se dá a resposta do Senhor a eles? Eu peço que vocês percebam novamente o verso 5, irmãos. Ele diz, olhem para o passado. Ou melhor dizendo, olhem. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vem o mesmo texto que nós acabamos de ler. É como se Ageu estivesse dizendo ao povo, vejam pelo retrovisor. Olhem através do retrovisor, vejam o caminho que vocês trilharam e percebam os resultados que este caminho trilhado por vocês produziu. Valeu a pena. Em seguida, no verso 7, ele fala isso de novo, agora com uma outra perspectiva. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam para um monte, para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Novamente, Ageu diz, olhem pelo retrovisor. Percebam o passado. Percebam onde os seus caminhos os levaram. Percebam qual é o rumo que vocês começaram a adotar, que vocês estão trilhando. Mas ele não para por aí. Se antes ele apontou o pecado do povo, agora ele chama o povo ao arrependimento. Ele diz, mudem de ação. Irmãos, o que é arrependimento? Arrependimento é exatamente isso. Envolve com certeza reparar o pecado. Sim, mas envolve também mudar a direção. O arrependimento é sim olhar para o retrovisor e reconhecer que foi errado. Mas envolve também mudar a direção do volante. É isso que Ageu agora coloca diante do povo. Se vocês viveram desta forma, abracem outro tipo. Se foi isso que vocês fizeram até hoje, mudem a direção. Arrependam-se. Como será que aquele povo agiu? Como será que os israelitas respondem à convocação de Deus ao arrependimento? Verso 12, irmãos. E todo o povo, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Eles reconhecem aquilo que Deus falou. Eles temem ao Senhor. Mas notem, eles não apenas temem. A prova que de fato temeram a Deus é o que vem em seguida, verso de número 14, na parte final. E todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Aquele povo que começa servindo a si mesmo, seus próprios desejos, aos seus próprios interesses, arrumando muitas desculpas, a fim de investir muito em suas casas, enquanto deixam em ruínas a casa do Senhor. Diante da mensagem que eles encontram por um profeta de Deus, eles se arrependem dos seus pecados. Mas não apenas isso, eles mudam a direção. Isto é a prova do genuíno arrependimento. Transformação. Eles não apenas confessam que temem ao Senhor, eles mudam a direção pela qual tinham andado até então. Através do que vemos em Ageu no capítulo 1, nós identificamos que aqueles homens, eles falharam. Eles falharam por colocar as suas próprias vontades à frente da vontade de Deus. Eles, ao invés de construir o templo que o Senhor ordenara, como vocês sabem, como eu sei, eles construíram suas próprias casas. Nós não podemos mais pecar desta forma. É certo que se você não viajar 50 mil pessoas desta igreja, que nem tem, mas em João Pessoa, enfim, os cristãos não viajarem para o Oriente, a fim de construírem um templo ao Senhor, nós não pecaremos por isso. Mas é verdade que assim como eles, quando nós colocamos ou voltamos o volante da nossa vida com as nossas próprias mãos, com a nossa própria vontade,
colocando assim a nossa vida à parte da vontade de Deus, nós, assim como eles, irmãos, nós tropeçamos. Assim como aqueles homens, nós falhamos. Você quer saber como você faz isso de modo bem prático? Quando você não vive aquilo que Jesus ele disse em Mateus 6, versículo 33. O Senhor diz lá: exortando os seus discípulos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós erramos assim como aqueles homens erraram, quando nós tornamos estas coisas, buscar estas coisas, mais importante do que buscar a primeira parte daquilo que Jesus falou, o reino e a sua justiça. Por vezes é assim que nós vivemos. Nós passamos a buscar o que Jesus prometeu que irá nos suprir. Estas coisas que Jesus falou não são todas as coisas, como alguns tentam dizer. Não é o carro do ano, não é a moto do ano, não é a roupa da moda, não são essas coisas. O que Jesus está prometendo nesse texto é que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. O que Paulo falou mais na frente, dizendo: tendo roupa e tendo o que comer, estejam com isso contentes. É isso que Jesus promete nos suprir. Ele disse que isso jamais nos faltará. Ele promete que estará conosco, que suprirá as nossas necessidades em todo o tempo. A loucura é quando nós, ao invés de buscarmos o reino de Deus e a sua vontade, passamos a buscar estas coisas como se elas fossem fins em si mesmas. Como se as nossas vidas se voltassem apenas para estas coisas e não para aquelas primeiras. Meu irmão, como você busca o reino de Deus de forma bem prática, se envolva na construção do templo de Deus. Não é o templo de São Paulo, a gente não precisa de novo templo de Salomão, a gente não precisa de paredes maiores. Tem um novo templo a ser construído. Ou melhor dizendo, ele já começou, ele já está sendo construído há milhares de anos. Segundo 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 6, este templo é a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, através do Evangelho, está aumentando estas paredes. Está expandindo estas paredes, está tornando a sua igreja mais bela, mais universal, presente em cada um dos cantos do mundo. Como nós nos engajamos com a construção do templo, como nós abraçamos o reino de Deus e não fazemos como os israelitas, nos envolvendo com este novo templo, a qual o Senhor está preparando para a sua própria glória. Como você responde, ou como você tem respondido ao Evangelho. É interessante porque do versículo 1 ao versículo 15 se passam 23 dias. São 23 dias o necessário para que aqueles homens que estavam longe se aproximem. Aqueles que estavam vivendo de modo errado mudem os seus caminhos. Como você tem respondido à verdade do Evangelho quanto às suas finanças, meu irmão? Eu poderia fugir do assunto, mas não é a ideia do texto. O texto ataca exatamente neste ponto. Diga-me você. Eu não quero me estender muito mais com este capítulo, porque tem outro. Mas eu queria apenas lançar uma pergunta a você e que você responda a si mesmo. Imagine o seguinte, ou deixe-me lhe perguntar o seguinte. Existe diferença entre a forma como pais cristãos educam os seus filhos em comparação a pais não cristãos? Existem. Existe diferença no modo como casais cristãos entendem o seu namoro e entendem o casamento? Existe diferença nesse entendimento em comparação a casais não cristãos? Existe diferença no modo como nós tratamos os nossos filhos, aqueles que são pais, em comparação àqueles que nunca conheceram a Cristo? Existe diferença. Será que existe diferença também no modo como cristãos administram as suas finanças? Se eu lhe perguntasse nos últimos 3 meses, se eu pegasse a sua conta bancária e comparasse com um homem que nunca ouviu ao Evangelho, que nunca conheceu a Cristo, que não sabe aquilo que está por vir dessa vida, se eu comparasse essas duas realidades, essas duas contas bancárias, existiria diferença, existiria mudança, algo diferente.
Irmãos, o Evangelho ele não apenas tira o nosso coração da Babilônia. O nosso Evangelho tira os nossos lábios da Babilônia. O Evangelho tira as nossas mãos da Babilônia. Mas o Evangelho também tira os nossos bolsos da Babilônia. Deus ele não tirou parte do seu povo do Egito. Deus não tirou parte do seu povo das mãos de Faraó. Deus não permitiu que o gado de Israel continuasse no Egito. Não permitiu que os filhos do povo de Israel continuassem sob o domínio do Faraó. Deus levou tudo do seu povo. Tudo passou do domínio de Faraó para o domínio do Senhor dos Exércitos. Deus ele não tomará apenas o seu coração, os seus lábios. Deus tomará tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você tem. Não existe Deus e meu, existe Deus e Deus apenas. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos transforme para a glória dele. Continuando o texto, esta foi a primeira mensagem de Ageu. É confrontadora, é dura, quando nós entendemos nos termos dele. A segunda mensagem se encontra no versículo 1 do capítulo 2, no 21º dia do 7º mês. Observação, este era o dia, conforme Levítico, em que se comemorava a festa mais festiva, se é que posso dizer assim, mais animada, mais comemorada, mais esperada pelo povo, a festa dos tabernáculos. Durante esse dia, todo o povo de Israel vinha em direção a Jerusalém, todos juntos comemoravam o Senhor e uns com os outros, ou seja, há um grande público diante deles. Continuando o texto. Verso 2, pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? O templo de Salomão. Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora, nem como a IPBE, aquele comparado ao templo de Salomão. A resposta não é tipo é ou não é, a resposta é claro que é, obviamente. Eram exatamente essas palavras ou esses argumentos que estavam sendo usados pelos israelitas nesse momento. Eles estavam tentando desencorajar o povo. A grande maioria daqueles que estavam com a mão na obra, com a mão na massa, eram israelitas, homens muito novos. Eles não tinham visto o templo de Salomão. Eles nasceram na Babilônia, do meio do exílio para lá. Eles não tinham visto aquele templo, e agora quando chegam os mais velhos, homens que haviam presenciado os dois templos, ou pelo menos o templo de Salomão e o começo deste, aqueles homens lançam com grandes palavras de desencorajamento ao povo. Como vocês podem fazer algo assim? Se aquilo era tão grande, era tão revestido de ouro, para você ter noção, as paredes do templo de Salomão eram feitas de ouro, banhadas a ouro. Era algo espetacular. O novo templo, não. O novo templo, comparado àquele, era uma capela de camponês. Era esse o desencorajamento que o povo estava recebendo. Eles se sentem completamente desanimados. O que o Senhor faz? Coragem, Zorobabel, líder civil. Coragem, sumo sacerdote Josué, líder religioso. Filho de Jeozadaque, coragem ao trabalho, ao povo da terra. Você não encoraja quem está com coragem. Você não diz força àquele que está destemido. Você não diz continue àquele que é perseverante. Você fala essas coisas àquele que está caindo. Há homens desesperançados, há homens abatidos. Era assim que o povo estava. Mas qual é a grande garantia de conforto que aquele povo poderia ter diante de tão grande desencorajamento dos seus próprios? Verso de número 5, parte final, ou parte inicial. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Irmãos, vocês lembram o que Davi disse a Salomão? Vocês lembram de quem Salomão recebeu incentivo para que continuasse ou começasse a erguer o templo que conhecido por seu nome? Salomão recebe um incentivo do seu pai, Davi. Aquele templo realmente aos olhos humanos poderia ser pequeno, simples, tacanho. Mas vocês veem aqui
quem incentiva aquele povo desencorajado? É o Senhor dos exércitos. É o próprio Deus que está com o seu povo. Se os samaritanos tentam impedir, se os próprios judeus do lado de dentro também tentam impedir, se as circunstâncias são suficientemente grandes ou capazes de desanimar o coração daqueles homens, eles recebem um grande consolo. É o Senhor que está com eles. Ele lembra aqueles homens. Não é apenas o Senhor, mas é o Senhor que os tirou do Egito. Se eu fiz aquilo, por que não posso fazer isto também? Continuando o texto, verso 6. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei paz. Esse texto é bem complicado, gente. Eu tentei estudar, li isto, li aquilo, mas é muito complicado de se entender, porque tem duas linhas de pensamento de homens muito estudiosos que pensam diferentes quanto a ele. Eu gostaria de comentar com vocês, ou de ler a vocês, algo que eu achei bem coerente desse carinha aqui, que escreveu esse livro. E ele escreve dizendo o seguinte, a respeito do texto: uma nova era fora inaugurada com o decreto de Ciro. A reconstrução do templo e a administração do príncipe davídico, Zorobabel, mas foi apenas um passo provisório, antecipatório, de eventos ainda por vir. A presença visível de Deus surgiu finalmente no segundo templo, quando Jesus habitou entre nós e vimos a sua glória. O que este autor está querendo dizer com isso é o seguinte: quando Salomão fala que a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro, ele aponta para Jesus Cristo. Por quê? O segundo templo tem uma glória maior do que a glória do primeiro, porque nesse segundo templo, seria o templo que Jesus Cristo ele haveria de entrar. Foi nesse exato templo que Jesus Cristo entrou e pregou. Foi neste exato templo que Jesus se fez presente entre os homens. Realmente o templo físico, Jesus entrou lá. Segundo esta linha de interpretação, este o motivo que leva ao segundo templo ser maior, a glória do segundo templo ser maior que a glória do primeiro. Pulando esse assunto que é um pouco controverso, que não tem como bater o martelo, surge a terceira profecia de Ageu, que diz o seguinte, verso 10, no 14º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta da lei. Aqui Ageu ele passa a abordar agora uma pergunta quanto à lei de Deus. Eu não vou ler tudo porque o tempo é pouco, mas a pergunta que Ageu, ou o Senhor faz através de Ageu ao sacerdote é a seguinte: me diga uma coisa, falando em outras palavras, aquele que toca em algo impuro, aquilo que é santo e toca em algo impuro, pode purificar aquilo que está corrompido? Os sacerdotes dizem não, não pode. Aquele homem que está impuro, um homem, por exemplo, que tocou em um morto, como a lei cerimonial no Antigo Testamento dizia que não podia. Quando ele tocava em alguma coisa, isto ficava impura? Sim, ficava. Agora, quando o contrário, quando um homem puro, ou quando alguma coisa pura, por exemplo, os pães da proposição que ficavam no tabernáculo, quando estes pães eram tocados em algo que estava impuro, um homem que estava impuro, aquele homem passava a receber a pureza disto? Não. A mensagem que o Senhor traz àquele povo faz referência, irmãos, ou melhor dizendo, Deus prepara o coração daquele povo para o seu relacionamento com o templo. Não foi o único motivo, mas foi um dos motivos, conforme Ezequiel, que o Senhor destruiu o templo de Salomão. Foi o mau entendimento que as pessoas estavam tendo quanto àquele templo. Eles não estavam indo àquele templo buscar o Deus do templo. Aqueles homens passaram a valorizar de modo demasiado o templo em si. Eles utilizaram o templo de Salomão como uma espécie de talismã mágico.
Eu estou em pecado, eu estou sujo, eu estou impuro, logo eu me achego ali e estou seguro diante de Deus. O que Deus está dizendo, preparando o coração do seu povo para um novo templo que surge é: talismãs mágicos não poderão tornar vocês puros diante de mim. Coisas humanas que vocês tentam se apegar a fim de encontrar pureza e justiça, isto não poderá tornar vocês limpos diante de mim. É o que o Senhor fala no verso de número 14. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. O que Deus mostra com isso, irmãos? Se o templo não seria um talismã mágico, como muitos pensaram no templo de Salomão, se essas coisas que os homens se achegam, produzem por si mesmos, não podem conquistar justiça, santidade e pureza diante de Deus, o que aqueles homens, o que os judeus precisavam? Eles precisavam da graça. É interessante porque sempre foi assim. Sempre os homens tentaram produzir algo pelas suas próprias mãos que pudesse se colocar diante de Deus, que pudesse esconder eles diante de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. O que eles fizeram? Produziram roupas com folhas. O que aqueles homens estavam fazendo? Confiar em estruturas religiosas com o fim de alcançar status diante de Deus. Não é por vezes assim que também nós vivemos? Confiando naquela coisa, nesta prática, naquela outra prática religiosa e buscando nestas coisas aprovação diante de Deus. O que o Senhor mostra por meio desse texto é: nada do que vocês podem produzir, nada do que vocês podem realizar terá a capacidade de trazer justiça diante de mim. Vocês continuarão dependentes de graça. Irmãos, que possamos nos achegar a esta graça, que possamos depender da graça. Em toda a história bíblica, em toda a história do povo de Deus, o povo do Senhor nunca se relacionou com Deus mediante suas próprias capacidades. Depois do Éden, o povo de Deus nunca se relacionou com Deus como se dependesse de práticas deles. Depois do Éden, aquilo que vemos em Abraão, aqueles que estavam lá atrás semana passada, estudaram isso. Quando Deus faz um pacto com o seu povo, é um pacto unilateral. Depende de mim e não de vocês. Dependem do Senhor e não do seu povo. É isso que o Senhor desejava comunicar àquele povo. Foi isso que ele falou através de Ageu. Depois de tocar neste ponto, de preparar o coração do povo quanto ao que viria, o Senhor agora ele traz continuando ainda na sua terceira mensagem. Essa terceira mensagem é dividida em uma nova parte, em uma segunda parte. O Senhor promete bênção sobre Israel, sobre Judá. Como salário da desobediência, aquele povo desfrutou de fome, insatisfação, miséria, caos. O Senhor agora promete outra coisa, como sinal do pacto. Quando vocês obedecerem, quando vocês abandonarem os outros deuses, como fala 2 Coríntios 7,14, se não me engano, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, me buscar, eu escutarei a sua voz e abençoarei a terra. É isso que o Senhor faz com este povo, irmãos. É isso que vemos no finalzinho, no versículo 19. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. O povo foi infiel com o pacto. Por vezes, o Senhor continuou fiel. O povo desistiu de Deus por vezes. Deus continuou a perseverar pelo seu povo. Glória a Jesus Cristo, irmãos. Porque Deus não desiste de nós. Sabe como isso é maravilhoso? Em que aspecto isso é maravilhoso? Se Deus desistisse daquele povo, se Deus se esquecesse do seu povo, de Judá, Ele se esqueceria de você, minha irmã. Se Deus decidisse justamente, não injustamente, não como um Deus tirano, mas como um Deus perfeitamente justo, desistir daquele povo, simplesmente entregar aquele povo ao desejo do seu próprio coração, às inclinações de sua própria vontade, sabe o que aconteceria conosco? Destruição eterna.
A promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, apontando para Jesus Cristo. A promessa que fez a Davi, que o seu filho, a raiz de Jessé, ele viria e salvaria o mundo, teria um trono eterno. Se Deus desistisse de Judá neste momento, tudo isso seria em vão. Tudo isso seria anulado. Os seus pecados continuariam sobre vocês. A oração que o nosso irmão fez logo aqui atrás, que o Senhor não derrama mais ira sobre nós, mas graças a Jesus Cristo, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, ou seja, salvação. Se Deus desiste de Judá neste momento, tudo isso é impossível para mim e para você. Glória a Jesus Cristo para sempre, porque nós podemos o abandonar, nós podemos o deixar, nós podemos fechar os olhos para Ele e os nossos braços. Pelo contrário, Ele jamais fez e fará isso conosco. Louvado seja Jesus Cristo, irmãos. E por fim, Ageu traz uma última verdade, uma última mensagem ao seu povo. Ou melhor dizendo, não ao seu povo. Essa mensagem se foca exatamente no líder civil, Zorobabel. Ele diz: a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei que tremer o céu e a terra. Derrubarei reinos, ou melhor dizendo, minha vista está fraca. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Irmãos, escutar isso naquele tempo foi de grande conforto para aquele povo. Foi um conforto presente e uma esperança futura. Por que isso? Havia um grande cenário de instabilidade naquele momento. Ou melhor dizendo, o Império Medo-Persa estava em crise interna. O rei antigo, que agora esqueci o nome, ele se suicidou. O novo rei, Dario, enfrentava grandes oposições, grandes problemas dentro do seu governo. Havia ameaças como o império era grande, havia ameaças de que aquelas nações que estão submetidas sobre o seu braço se rebelassem, batessem no peito e falassem: agora eu quero ser independente. Era isso que eles corriam. Era esse o perigo que o império Medo-Persa passava. Não havia estabilidade. Já se falava em um novo império que poderia dominar no lugar do Medo-Persa. O que nós percebemos é que, aparentemente, ou pelo menos aos olhos humanos, Judá estava sobre as mãos humanas. Estavam como em uma bandeja. A bandeja ia para um lado, para o outro, e eles iam também. Grande insegurança, grande instabilidade naquele momento. A palavra do Senhor é fantástica e confortadora ao coração daquele líder civil, porque ela traz a seguinte verdade: aos olhos humanos, os governadores podem parecer que estão no controle, mas na verdade, eles não estão. É Deus que comanda todas as coisas do universo. Irmãos, é o Senhor que fala no verso de número 22, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. É confortador o povo de Deus escutar isso. Quando eles se veem na bandeja dos governadores estrangeiros. Eles estavam na bandeja dos babilônicos, agora estão nas bandeiras dos medo-persas. Mas o Senhor olha para aquela situação e fala: vocês podem achar isto, mas na realidade vocês estão sobre as minhas mãos. Eu tenho controle sobre estes que vocês acham que governam. Mas o Senhor não fala apenas que tem um controle sobre as nações, Ele fala também que tem o poder sobre as suas forças. Virarei carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão. É como se Deus estivesse dizendo: os tanques, os aviões, os submarinos, todas essas coisas que fazem o mundo tremer, que fazem o mundo se dobrar, bombas atômicas, tudo isso está sobre minha mão. Eu tenho o poder de fazer e de desfazer. Gloriosa verdade esta para aquele povo. É Deus que está no controle da nação. Eles não precisam temer os homens.
Eles não precisam se desesperar diante das circunstâncias, pois tem um Deus que, como viu Isaías, está sentado em um alto e sublime trono, que está a governar para sempre toda a terra. Irmãos, por vezes não é assim também que nós entendemos as circunstâncias da vida. Eu falo por mim. Quando o Donald Trump estava no período ainda eleitoral, eu fiquei, Senhor Deus, o que será de nós? Enfrentaremos a terceira guerra mundial? Eu me vi desesperado em algum momento. Eu não sei você, mas eu me vi assim. Não sei conversando com quem, depois a ficha caiu. Ele pode até parecer, mas ele não está no controle. Podia até parecer que era o faraó que tinha um controle. Poderia até parecer que era Nabucodonosor. Podia parecer que era Ciro, Dario. É Deus, irmãos. Vem a outra parte extremamente difícil do texto. 23. Naquele dia declara o Senhor dos Exércitos: eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque tu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. É verdade que este texto foi escrito para este povo em específico e tem um significado específico para este povo, primário para este povo. Mas eu concordo quando vários comentaristas comentando este texto, ele fala que encontramos nessa parte específica, neste último verso de Ageu, um tom escatológico, ou seja, um tom de últimos tempos, ou do final dos tempos. É como se fosse o apocalipse de Ageu aqui, que aponta não tanto para Zorobabel em si. Não será tanto Zorobabel ou o povo de Judá naquele instante que experimentará o cumprimento destas promessas, de um governo universal, de tronos serem colocados de cabeça para baixo. Zorobabel aponta para aquele a quem ele faz parte em sua genealogia. O Zorobabel, irmãos, aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo. É Jesus Cristo que cumprirá perfeitamente cada uma destas coisas, as quais Zorobabel aponta. O que Deus promete aqui é a permanência do reinado davídico. Judá não era mais uma nação. Judá era um governo, uma província pequena. O que Deus promete é a mesma verdade que eu falei para vocês pouco tempo atrás. Ele preservará o seu povo. Ele preservará o povo da sua aliança. Ele não desistirá dos seus, irmãos. Aos olhos humanos, cadê o descendente de Davi? O Senhor não prometeu a Davi que permaneceria para sempre os seus descendentes no trono de Israel? Cadê agora? Diante de tamanha instabilidade, cadê? O que será do povo? O Senhor promete a Zorobabel que permanecerá, que ele fala que fará dele um anel de selar. Isso nos mostra Jesus Cristo como aquele que detém o grande poder, irmãos, como aquele grande governante, como o grande rei da história, como o grande Senhor das nações. O Senhor cumpriu a promessa a Zorobabel, assim como cumpriu a promessa a Davi e a seus descendentes. O Senhor Jesus Cristo, ele reina, e ele continua a vindicar o seu governo sobre todos os povos da terra, cada vez que o evangelho dele é proclamado a povos, línguas e nações diferentes. A mensagem de Ageu, portanto, ela é extremamente confrontadora. Ela mostra que não apenas os nossos lábios, não apenas o nosso coração, não apenas o que dizemos, mas tudo o que somos e tudo o que temos deve ser do Senhor. A Ele pertence. Mas também a mensagem de Ageu é extremamente confortadora, irmãos. Porque vemos que apesar dos pesares, e apesar de, aos olhos humanos, os tronos e o controle do mundo parecer estar nas mãos de nações, de governantes humanos, o Senhor Jesus Cristo nunca perdeu o seu poder. Ele nunca deixou de governar e jamais deixará. E um dia, irmãos, que essa realidade choque os nossos olhos e que não saia do nosso coração, um dia, esse grande rei que tem anel de selar, que tem todo o poder de todas as decisões em sua mão, ele virá dos céus
nós veremos o nosso Senhor. Os nossos olhos estarão abertos para vê-lo, para percebê-lo, para adorá-lo. E nesse instante, todos os homens da terra se dobrarão diante dele e haverão de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, que não percamos essa verdade de vista. Temos um rei que virá, que desde já governa para a sua própria glória. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. E obrigado porque o Senhor jamais deixou de reinar, Senhor. O Senhor jamais deixou de governar. E o Senhor jamais nos abandonou, Senhor, em nossos próprios caminhos. Somos Teus, Senhor, e sempre seremos Teus. Não graças, Pai, à nossa fidelidade ao Senhor, mas graças à fidelidade do Senhor para conosco. Abençoa, Senhor, nosso coração a partir dessas verdades que podemos perceber através do livro de Ageu, Senhor. Que assim como Romanos, Efésios, Gálatas, Mateus, Lucas, que Ageu também nos possa ser muito precioso, muito caro, Senhor, ao coração. É no nome de Jesus que nós te oramos, Senhor, agradecidos e pedindo que o Senhor nos transforme por meio desta verdade. Em nome de Jesus, amém.